pergunta vai puxando outras perguntas, né? Em Mateus 24:14, né, fala do sermão, diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E nós estamos nessa estação do fim. E assim, aí entra uma outra pergunta, né? O evangelho já foi pregado a toda a gente, a todo o mundo? Boa pergunta. Não. O evangelho... Por quê? Porque hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Nós temos... tínhamos, né? Algumas? Não, porque Maiores? nós tínhamos, você não pode comparar o que Paulo tinha com o que nós temos em relação a meios de transporte. Hoje a gente pega um avião e depois de 24 horas, 30 e poucas horas, a gente está no Japão. Para Paulo, isso seria meses de viagem. Então, nós temos a tecnologia, nós temos Bíblia. Pega a tua Bíblia, pega o teu telefone e você tem gratuito a tua Bíblia em quase todas as línguas. Porém, o evangelho não foi pregado a toda criatura. O que a gente faz com o dado de que o Japão tem menos de 1% de cristãos? Por quê? Aí é aquela música, né, que é a palavra de Deus, a música do, como ele chama, aquele do Acende uma Luz, que ele fala como, ele fala Romanos, né, como se converter se não tem quem pregue, como ouvir se não tem quem pregue. Então, quer dizer, nós temos toda a tecnologia, nós temos todas as versões de Bíblia, mas o mundo ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Por quê? Porque é uma igreja que ainda não é luz e sal para entrar em todas as esferas. Não entrou. Então, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o evangelho dentro da China, dentro do Paquistão. Nós conhecemos pastores fazendo trabalhos lindos, pastores locais, não são missionários, pastores locais, nacionais, fazendo um grande trabalho de avivamento em países como o Paquistão, como China e outros tantos que eram cortinas de ferro antigamente. Contudo, é certo que, mesmo com a utilização da internet, nós não conseguimos alcançar ainda todos os seres humanos da Terra. Porém, eu creio que no momento desse grande avivamento, pré-tribulação, nessa grande chuva serôdia que está por vir, em que acreditamos começar no Brasil, né? A Igreja do Senhor Jesus vai tomar um formato diferenciado. Qual é o formato diferenciado? Acaba-se as divisões de ministérios. A Igreja do Senhor Jesus terá um só propósito, e todas elas estarão caminhando unidas nesse propósito. E isso será suficiente para que o Evangelho exploda pelo mundo afora e alcance toda a humanidade. E isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito rápido. Não vai ser algo demorado, entendeu? Como vamos evangelizar. Não. Vai ser a igreja alcançando um único propósito, a igreja do Senhor, que é tão fragmentada, né? E, inclusive, a razão de perder a força é a igreja evangélica, obviamente, assumindo esse papel, um só propósito, uma unidade forte, nós alcançaremos o mundo em dias. Vai ser assim para mim. Então, eu vejo que, eu concordo que o Evangelho ele foi para todas as partes, que nós temos amigos dentro desses locais, porém, a forma que ele precisa de impacto. Por exemplo, a igreja primitiva, quando ela entrou em Samaria, todo mundo se converteu. Atos capítulo 8. Todo mundo ali, é a cidade toda. Então, o avivamento é um grande impacto num lugar. Hoje, por exemplo, nossa igreja está no Japão. Nós temos igreja no Japão. Está fazendo um trabalho lindo lá no Japão. Mas eu estou falando de cristãos lá no Japão, unidos, ter uma explosão de conversão e o país ser, assim, virado de ponta cabeça, ou melhor, colocado do lado certo, porque a igreja, além de unidade, está com um poder explosivo, que, para mim, esse é o grande avivamento. Sim. Então, eu sei que o evangelho foi para todos os lados, mas como a igreja primitiva, entrar que nem Paulo, na Grécia, e ali todo mundo se converter, ter uma grande explosão de conversões lá na Grécia. Ou quando Paulo entrou em Éfeso. Gente, aquelas pessoas... Paulo não falou muita coisa. É claro que ele ensinou, mas, assim,
como que aquelas pessoas levaram aqueles livros, e aí você lê lá em Atos 18, Atos 19, levaram aquela multidão de literatura de bruxaria espontaneamente numa fogueira seria milhares de dólares sendo queimado. Então, isso é o grande... Eu estou falando nesse sentido, que eu creio que nós vamos ver a partir de agora essa explosão de conversão, de pregação. Eu vejo que o que a gente viveu, esse lockdown, eu não sei vocês dois, mas eu sinto que esse lockdown foi um ensaio para isso. Eu sinto que muito mais eu fiz fechada numa sala e num quarto do que viajando para todos os lados. Eu alcancei países, eu alcancei pessoas, e eu recebi uma palavra que você ouviu lá em São Paulo. Todo o trabalho que a gente fez lá, você que me acompanha, agora já entrou no Instagram, todo o trabalho que foi feito, Mateus e eu, lá no Maoz, né? Maoz, M-A-O-Z, Israel, Brasil, Israel. O que vai estar conosco, né? O presidente, ele falou assim, mas vocês dois fizeram durante o lockdown por Israel, do que foi tão explosivo e alcançou tantos lugares, do que se vocês ficassem viajando falando sobre Israel. Mas vocês dois fizeram nesse tempo de lockdown. Então, agora a gente não está mais em lockdown, mas eu creio que esse foi um ensaio para isso que você falou, cair a barreira das denominações. Por exemplo, o que aconteceu entre eu e a Ezenet, tudo que a gente fez durante o lockdown, pouco importava que eu sou Unidade de Cristo e ela Lagoinha. Ninguém lembrava, ninguém olhava para mim e pensava em Unidade de Cristo, ninguém olhava para ela e pensava em Lagoinha. Olhavam para nós duas e pensávamos, corpo de Cristo. Ativou, né? Ativou isso. Uma ativação muito grande. Eu creio que o lockdown, Deus permitiu, né, para acontecer isso. Ativação. Exatamente. Motivação. Exato. Inspirou, né? Inspira. Nós acabamos de receber a notícia agora, 10 minutos atrás, de japoneses, lá na nossa igreja no Japão, se convertendo. Japonês. Entendeu? Então, a gente está vendo as coisas acontecerem. O evangelho está sendo pregado, né? Sim. Então, a pergunta que